Quando você pensa que já viu de tudo nesse Kangaroo que tá pegando fogo, me aparece o Nando Moura surtado no Instagram e vai parar depois no Twitter por causa disso, a reprodução do vídeo, falando numa tal de direita flaviana. Não, gente, ninguém merece. Salve, galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, deixa um comentário que é muito importante. Eu não faço o gênero queima Kangaroo, não, eu tento conversar, entender as coisas, inclusive meus desafetos como o Nando Moura, que eu acho que tem alguns pontos a ser trabalhado na sua vida, senão não teria chegado no nível que chegou. Eu virei especialista em Nando Moura porque ele me processou. Eu fiquei com medo de perder o processo na época, que era 37 mil reais, e estudei seus vídeos, a sua vida. Então eu tenho uma mistura de, como biógrafo que eu sou, já que eu sou formado em história, me considero um historiador porque eu pesquiso e tiro conclusões das coisas. Se você for licenciado em história, você pode sim ser chamado de historiador pela lei. Para vocês que falam, você não é historiador, você é licenciado. Depende, eu me vejo como historiador. Se eu pesquiso, se eu analiso, se eu faço as minhas sínteses, ainda que não de forma profissional, eu posso me chamar historiador. E sou um biógrafo do Nando Moura no sentido que eu conheço bastante a vida dele por causa de um processo que eu achei absurdo. E me encantou aquele fenômeno que estava ocorrendo sem eu perceber no Brasil. Tinha uma coisa acontecendo aí. De repente esse cara com 3 milhões de seguidores, na época que ele me processou era 1,6 milhão. Então olha como ele dobrou o número de seguidores na onda bolsonarista que ele abraçou de forma absurda, né? A capacidade de interpretação política do Nando Moura, que é um cara bastante jovem, então ele não tem vivência política, que não se interessava por política até bem pouco tempo, como ele mesmo confessa, e como ficou eternizado naquele vídeo de Embu das Artes, onde ele puxa uma cadeira para falar absurdos sobre os índios. Bom, vou parar por aqui. A postura me lembra muito a do Joaquin Phoenix, que tá aí bombando com o Coringa, naquele filme O Mestre, com o Philip Seymour Hoffman fazendo papel de mestre, né? Ele até morreu, o Philip se matou, mas é uma coisa assim que era, os cientologistas queriam até proibir, porque acharam que era uma zoeira em cima da cientologia. Mas é também em cima de qualquer culto, onde tem uma figura superior que faz a cabeça de quem está embaixo. Eu vejo muito o Nando Moura como esse cara olhando pro Olavo de baixo para cima. Tem um limite do que ele peita o Olavo, porque se ele perder o Olavo, ele perde referência de vida totalmente. Veja bem, eu tô falando de um cara que por experiência própria já me mostrou que tem uma concepção de moral e caráter bastante diferentes da minha. Mas ele foi questionar o Bolsonaro e apanhou de todo mundo porque Bolsonaro não pode ser questionado, como Olavo não pode ser questionado. Eles não aceitam ser questionados, né? Agora é engraçado e me lembra sempre o modelo de sofrimento de Kübler-Ross, que é aquele processo que é muito associado com câncer, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, porque alguns setores dessa direita que brigou com todo mundo, transformou a vida das pessoas próximas no inferno para defender uma coisa que quem estava de fora olhava e falava, mas cara, tem tanto furo aí, você não tá vendo que o rei tá nu, você não tá enxergando mesmo? Te convenceram de que esse rei tá vestido, você não tá reparando que ele tá pelado? Como o velho conto, não bastou mais do que algumas pessoas falarem, o rei tá nu, pronto, tá aí o Bolsonaro pelado, esse é o Bolsonaro real, que a gente tá tentando alertar a todo mundo. Agora a reação do Nando é muito engraçada, porque claro, piti, essas coisas eu não acredito até que ponto ele tá realmente surtando, aquilo é um jogo, o seu personagem, porque foi assim, com surtos, com ódio, com grito, que ele se destacou. Ele mesmo falou, achei que nessa volta ao YouTube eu iria ter que enfrentar o PC Siqueira, o Cauê Moura, que estão dando uma banana pra ele. Você perdeu relevância depois de ter sido expulso pelo bolsonarismo, porque você não apresenta mais perigo. Você realmente, nesse momento, está jogado à margem da política. Enquanto você não acordar, meu amigo, enquanto você estiver nessa fase que ainda está misturada entre a negação e a raiva, né? A depressão, não sei se você passou por ela, mas a negação e a raiva não vai passar. Porque, Nando, olha aqui, veja bem, direita flaviana, você falou que está sendo perseguido pela direita flaviana numa alusão ao Flávio Bolsonaro. Direita flaviana, Flávio Bolsonaro. Cara, quem é Flávio Bolsonaro na fila do pão, Nando? Você sabe disso, ele não existe. Flávio Bolsonaro não existe. Flávio Bolsonaro é uma invenção do pai dele, do Bolsonaro. É uma extensão do pai dele.
Flávio, Eduardo e Carlos são extensão do papai Bolsonaro, que passou por 3 casamentos, já disse em público que nunca falou eu te amo para esses filhos e deu uma espécie de compensação para esses filhos quando eles cresceram, colocando-os em cargos políticos abaixo dele. Não existe Flávio Bolsonaro. Queiroz do Flávio Bolsonaro está ligado ao Bolsonaro, a filha do Queiroz no gabinete do Bolsonaro. Direita flavista é negação no modelo de sofrimento Kübler-Ross do jeito mais escancarado que você pode imaginar. Então, pelo amor de Deus, quer surtar, surta de forma real ou imaginária, mas chega de negação. Não existe direita flaviana. Não existe direita flaviana. Tanto que quem te tirou do Congresso Conservador foi o Eduardo Bolsonaro, seu brother lá, que jantou com você depois da posse do presidente. Eles estavam onde? Na casa do presidente. Com quem? Com o presidente. Direita flaviana é ridículo. Flávio não tá com essa bola toda, não. Flávio é aquele cara que desmaiou no debate para prefeito do Rio de Janeiro. O cara é fraco. Tudo que ele tá fazendo é guiado, e muito bem guiado, pelos mentores do bolsonarismo para poder fazer esse governo atravessar um mandato inteiro sem escândalo que leve ao impeachment do presidente. Porque se isso for para frente é o que vai acontecer. Separar Bolsonaro dos filhos é o último refúgio dos covardes ou dos negacionistas, porque, pelo amor de Deus, Bolsonaro não se separou deles. Bolsonaro acorda e dorme de manhã tão preocupado com o trabalho que esses filhos dão, que eu acho que até atrapalha ele a governar o Brasil. Eles estão desesperados. O Carlos Bolsonaro postou no Twitter, um cara que me segue lá até queria saber minha opinião a respeito. Vou abrir aspas, tá? Agora é bem comum debates, entrevistas e conversas de liberais com esquerdistas. Espertalhões usam o fato para promover a direita sensata, que de direita não tem nada. Pelo exemplo de diálogo, mas quem entende do jogo sabe que a esquerda por décadas baniu o contraditório. O desespero deles, como eu já disse várias vezes, é justamente ver as pessoas conversando, ver as pessoas começando a se entender. Isso aqui, ó, liberais conversando com esquerdistas, é muito bom para o Brasil. É muito bom para a democracia. Só que destrói o projeto de poder deles, que é um projeto de poder baseado no ódio e no divisionismo. A direita tem que conversar, a direita tem que ser sensata. Políticos têm que conversar e têm que ser sensatos. Dizer que a esquerda por décadas baniu o contraditório, olha, tem um pingo de realidade aqui sim, não vou negar não. Como eu já disse várias vezes, inclusive ontem, no meu vídeo de ontem, eu cansei de ver a esquerda sendo oposição por ser oposição, sem pensar no Brasil lá na linha final. Mas isso são setores, e são setores que as pessoas sensatas deveriam varrer para o esquecimento, varrer para a margem da história. Quem tem que sobreviver na política é quem sabe sentar e negociar. No Brasil, lamentavelmente, o sentar e negociar começou a ser assim: toma grana para me ajudar. O que é não só imoral, mas ilegal. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é de, vendo um mal maior, realmente exercer o verdadeiro patriotismo, que está mais relacionado com o sentido de comunidade, de se autoajudar para o bem comum, do que com o sentido de isolamento do nós contra eles, do combate, do embate, do medo da invasão, não é nada disso. Como já dizia o pensador, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. E por que ele diz isso? Porque quando você começa a botar a bandeira na frente e se esconder atrás da bandeira, você quer pegar ódio, que é um sentimento pessoal, xenofobia, que é um sentimento pessoal relacionado ao seu preconceito, ao seu medo do outro, e aí você pode estender isso para o racismo, para a homofobia, e tenta transformar isso em uma coisa geral, para parecer que você não está só e para parecer que você tem caráter. Então, olha, veja bem, não podemos permitir que o Brasil vire um país gaysista, diz o presidente. Quem quer que o Brasil vire um país gaysista ou heterosista, ou cacete a quatro? A gente quer ser um país de gente boa, integrada, trabalhando, com o governo deixando a gente trabalhar e ganhar dinheiro. É isso. É isso que a gente quer. Gay nunca foi ameaça para ninguém. Isso é coisa de gente mal resolvida, masculinidade frágil, gente doente. Como eu falei aqui ontem, aliás, meu vídeo foi desmonetizado, eu acho que por isso, porque eu fui repetir aqui o que disse a Damares. Aquela coisa horrorosa a respeito de crucifixos e meninas e não sei o que, uma coisa doente. Crucifixos sendo colocados em lugares não convencionais. Não, Nando Moura, não existe direita flavista. Não existe. Existe um bando de mau caráter que estavam unidos, mas aí agora, na crise, se separam. Aí vem o Márcio Labre, que é deputado pelo PSL do Rio, escreve assim pra você, Nando. Nando Moura é um cara do bem e torce pelo Brasil. O problema é que lá no fundo ele queria mesmo ser famoso com sua banda. Mas o sucesso e o dinheiro vieram do YouTube, falando de política.
E quando a gente não faz o que gosta, cedo ou tarde a frustração vira recalque. Sobre isso eu tenho até depoimento pessoal, porque eu, como tento ser empático com as pessoas, entender o lado delas, vejo com muita clareza isso também. E eu diria pra você só uma coisa em relação a esse comentário do Márcio Labre. Eu acho ele sacana, ele pegou no seu calcanhar de Aquiles, que é o seu não sucesso na música, pra falar que você é um cara frustrado e recalcado. Eu acho que sim, mas não vem da música, não exatamente da música. Mas a música podia ser uma terapia legal pra você, ia te botar mais pés na realidade. Se você, por exemplo, mantivesse projetos cover em paralelo com a sua música autoral, você ia tocar fins de semana em barzinho, você ia poder tomar, sei lá, sua água, sua Coca-Cola. Ouvi falar que você não bebe, mas conversando com pessoas de diferentes fontes. Aproveita que você tem essa técnica toda na guitarra e vai lá fazer, sei lá, metal, o que você gostar, cara, com um monte de gente. Vai lá ser aplaudido por um público que vai reconhecer seu talento sem estar preocupado se você é de esquerda, de direita, de centro ou muito pelo contrário. Evita falar de política no palco, que é o que eu faço, eu não misturo. Pra mim o palco é sagrado, é pra música. Tá aqui um desses perfis bem bolsonaristas, @patriotas, dizendo: Nando Moura revoltado porque foi desconvidado do CEPAC. Parece uma criança que não ganhou o presente que queria do Natal. O que ele esperava depois dos ataques baixos que fez ao Bolsonaro? Agora chora, traíra oportunista. Chora, traíra oportunista. É assim que eles tratam você, cara. Você que ajudou a levantar o Bolsonaro. Não acho que você seja um traíra oportunista. Eu acho até você bastante coerente. Você é um olavista. O Olavo fechou com o grupo do Bolsonaro. Tem vídeos antigos seus falando mal do Bolsonaro. Bolsonaro, tem vídeo seu falando isso. No momento oportuno, você falou é a chance da direita ir pro poder, que foi o que a direita inteira fez. A direita falou, esse cara é tosco, esse cara é escroto, mas é um jeito da gente voltar ao poder, derrubando o PT, acabando de vez com todo esse histórico do PT e a gente implantar uma nova fase no Brasil. Só que isso que vocês chamaram de direita acabou sendo um balaio de gatos e de gente sem nenhuma ética que só queria chegar ao poder, como quase todo mundo que se mete na política, lamentavelmente. E uma vez chegando lá, naturalmente veio a divisão, porque o bem maior dessa nação nunca foi prioridade para ninguém. Nem está sendo para o presidente Bolsonaro. Porque se fosse, ele já tinha, em vez de emparelhar todos os órgãos de investigação e transformar o Moro nessa coisa triste, que é um capacho dele, deixado investigar o Flávio Bolsonaro até as últimas consequências. Mas não pode, né? A gente sabe por que não pode. Por que ele não pode calar a boca do Carlos e por que eles estão agora cada vez mais agressivos, inclusive usando camisetas anti-LGBT com arma no meio, coisa que lá fora soa como o Estado Islâmico. É uma coisa absurda. Qualquer pessoa que lê noticiário em inglês e procura ver o que estão falando do Brasil lá fora vai ficar com o olho arregalado. Porque não é que a imprensa do mundo inteiro seja de esquerda, não. É que nos países democráticos, isso que está acontecendo no Brasil é um absurdo e tende a aumentar, porque eles estão mais e mais isolados. Um país que pega um Nando Moura da vida e desconvida para o Congresso Conservador e que chama ele de traíra, meu Deus do céu, o cara ajudou a eleger o Bolsonaro. Só isso que ele fez. E vai ter que levar isso pro túmulo. E se for o homem de Deus, que ele jura que ele é, ainda vai ter que enfrentar o pecado que ele cometeu ao jogar ódio contra tantas pessoas para defender esse cara que hoje cospe na sua cara. Você transformou a vida de muita gente no inferno por causa dessa ideologia ridícula que esse seu mestre, que você ainda não enxergou, que é um louco, prega. De forma ardilosa, aliás, sacana. Quem se lembra que lá atrás o Olavo primeiro rompeu com o bolsonarismo? Não tem nada a ver com esse governo, né? Depois foi a ala militar. Quando ele conseguiu limpar tudo e só sobrou olavista dentro do governo, aí vamos ajudar o homem, vamos ajudar o homem. Agora é hora de fechar com ele. Nós temos que ser bolsonaristas, seguir o chefe, criar uma militância. É isso que o Olavo diz hoje. Você, meu amigo de direita que segue esse canal, preste bastante atenção nisso. Se você ainda estiver ao lado do governo Bolsonaro, você não é de direita, você é bolsonarista. Porque a inteligência da direita já caiu fora dessa canoa furada. E por uma razão. Ele foi eleito para acabar com a corrupção. Piada. Um bando de hipócrita, gente. E acredite, você não precisa ser Lula livre ou vestir camiseta do Che Guevara para poder dizer isso. É só você querer o bem desse país. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e deixe um comentário.